Olá, olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez ao vivo nesse projeto bacana aí que eu tenho com o meu querido amigo, o professor Gustavo Arruda. A gente começou aí a fazer esse projeto para falar sobre direito. Eu acho que tem um pedido de entrada aqui, já é o Gustavo Arruda. Gente, esse projeto nosso que a gente vem falando sobre direito imobiliário, e a gente vem falando sobre direito imobiliário juntando esses dois pontos de vista, né? O meu ponto de vista atualmente como magistrado, como juiz, a solução judicial das disputas imobiliárias, né? E o ponto de vista do Gustavo Arruda, que além de ter sido juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele atualmente é registrador de imóveis. Então a gente fala tanto, né, da solução judicial das disputas, da solução extrajudicial dos problemas que pode emergir aí das situações do direito imobiliário, mas também da necessidade de se conversar sempre o judicial com o extrajudicial, né, para resolver melhor os problemas. Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite, professor Eduardo. Gostaria de saber se vocês me ouvem bem por aí, se o som chega bem, se o vídeo tá bom. Tá chegando Maravilha, uma bem. felicidade de estar reunido aqui novamente nesse canal, nesse projeto que a gente vai tocando aí, que a gente começa a perceber que ganha corpo, afinal de contas, com um anfitrião assim tão nobre, com tanta experiência como o professor Eduardo, não tinha como ser diferente. É uma satisfação estar de novo aqui, vamos lá, vamos embora. Vamos falar sobre os problemas práticos aí do direito imobiliário. E eu quero te contar que na semana passada, na última quinta-feira, a gente fez a primeira live aí desse projeto. E uma das perguntas que surgiram aí pra gente foi sobre reintegração de posse, ou enfim, qualquer tutela dessas que tenha por objeto, né, a retomada da posse de um imóvel, seja emissão, seja despejo, e o problema de o que eu faço se o sujeito que eu estou despejando, que eu estou tirando da posse do imóvel, ele deixa lá os seus pertences pessoais. E a gente debateu bastante isso aqui na quinta-feira e, curiosamente, ontem eu decidi exatamente isso num processo civil aqui que estava sob os meus cuidados, mas era numa ação de despejo. Era numa ação de despejo, havia liminar, né, desocupação liminar, e o sujeito abandonou o imóvel e deixou até carro lá estacionado na garagem do apartamento. E eu adotei aquela solução que eu falei que eu gostava mais, né? Que era a solução de conceder um prazo para a parte tirar os bens que ficaram inicialmente em depósito com o autor da ação de despejo, mas conceder um prazo sob pena de abandono nos termos do Código Civil e perda desses bens aí, de forma que o autor da demanda poderia fazer o que quiser, doar, era tudo. Eu imagino que se o cara deixou para trás não é coisa boa, né? Então era tudo tranqueiraiada velha, então 5 dias para retirar, senão perda do direito aí e possibilidade do autor depois fazer o que quiser com esses bens. Mas isso só para ilustrar aí como, né, a gente traz os problemas aqui às vezes em abstrato e esses problemas aparecem para a gente em concreto para a gente resolver no dia a dia. E nesse caso aí, veja, a solução não está na lei, né? A solução a gente precisa usar um pouquinho de criatividade aí, transitar um pouco pelo processo civil, pelo direito civil e pelo bom senso, né? Há quem diga que direito é bom senso aplicado. Mas, professor, eu quero falar o seguinte: chegaram várias perguntas para a gente aí, né? A gente deixou no story. A ideia sempre é essa, né? A gente tentar fazer com que o pessoal aí que tem interesse, que gosta do nosso trabalho, faça as perguntas para a gente responder aqui no na nossa live. E chegou uma aqui que eu, pessoalmente, eu não sei responder, por isso eu já vou, desde logo, passar essa batata quente para o professor Gustavo, que eu sei que ele vai saber. A pergunta era assim: venda bipartida. Venda bipartida. Pode ou não pode, professor Gustavo? O que é isso? Fala o que é isso pra gente e depois fala se Nossa! pode ou se não pode. Eu também nunca tinha ouvido falar de compra e venda bipartida até começar a estudar para o concurso de cartório.
porque essa é uma situação muito próxima da atividade, já que na cobrança dos emolumentos, né, leva-se em consideração cada um dos negócios jurídicos que estão sendo celebrados. Então, a gente começa a visualizar o negócio jurídico não só pela unidade do instrumento, mas pelo passo a passo de cada um dos atos que existem ali dentro. E a compra e venda bipartida, ela nada mais é do que, num único ato, né, alienar para uma pessoa uma nua propriedade e para outra pessoa o usufruto. E isso pode ser feito tanto na compra quanto na venda. A alternativa a isso seria celebrar primeiro uma compra e venda, né? Então, A vende um imóvel para B, e aí B doa a nua propriedade para C e reserva para si o usufruto. Isso aí seria o habitual de se pensar. Mas como na prática notarial e registral, cada um desses passos atrai a cobrança de emolumentos, então a criatividade da advocacia acabou trazendo, o que foi chancelado aí pelas corregedorias, no sentido de fazer um ato só. Ora, se a gente tem um direito real, limitado, que é o direito de usufruto, que nada mais é do que uma fração do direito de propriedade, por que não vender, né, para essa fração do usufrutuário e para outro a fração da propriedade nua? O questionamento que surge às vezes em função disso é de um dispositivo do Código Civil que proíbe a alienação do usufruto, que afinal de contas o usufruto ele tem esse caráter pessoal, personalíssimo, né? Ele não se transmite por ato inter vivos, nem causa mortes, ele não é passível de alienação. Então, o usufrutuário ele não pode alienar o seu usufruto, né? Passar para um terceiro numa espécie de fideicomisso em vida. Isso não é possível, não é admitido. Agora, você pode fazer a compra e venda bipartida tanto pelo polo da compra quanto pelo polo da venda. Então, se for para consolidar a propriedade plena em nome de uma única pessoa, tanto o usufrutuário quanto o nu proprietário podem, ao mesmo tempo, vender bipartidamente, né, para concentrar a propriedade em nome de uma pessoa. E o A inverso também se ideia, admite. a ideia, então, é a gente economizar atos, é isso? Ou seja, o sujeito ia comprar um imóvel para depois, por exemplo, doar para os filhos e ficar com o usufruto. Ele faz o quê? Em vez de ele fazer esses dois atos, quando ele vai comprar, ele já compra em duas etapas, né? Ele compra para ele o usufruto e para os filhos a nua propriedade, é isso? É basicamente isso que acontece, sim. E essa dúvida às vezes surge porque a pessoa institui um usufruto, fazendo aquela partilha em vida, e aí surge a oportunidade de um bom negócio. E aí eles se perguntam, não, mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai cancelar o usufruto para poder fazer a venda? Né? Então, cada ato desses aí Geraria atrai mais. emolumentos, atrai tributo, basicamente, né? Eu vou ter uma maior tributação também se eu fizer essa operação em duas etapas, né? Sem dúvida, porque na doação com reserva de usufruto, né, tem estados, como o estado de São Paulo, que admite que se faça a partição do recolhimento tributário em 2/3, 1/3, né? Ou seja, você recolhe 2/3 no momento da doação, depois recolhe o terço final do ITCMD na hora da consolidação que aconteceria com a morte. Né? Mas se você não consolidar o usufruto, você já está economizando, né, esse passo a passo tributário. Então, tem uma vantagem ali emolumentar, tem uma vantagem registral e tem uma vantagem tributária. E tudo isso chancelado aí pelas corregedorias, com muita tranquilidade. Hoje em dia tem sido aceita essa operação aí de nomezinho bonito. Não, bacana, bacana. É um jeito inteligente de economizar um pouco na hora de fazer um negócio que é tão comum, né? O do usufruto, quando a gente vai fazer, me parece, nesse planejamento sucessório, isso é muito comum na O prática. planejamento tributário, ele atrai muita dúvida do direito civil, né? Uma outra pergunta que apareceu por aqui, já tentando puxar o gancho, né, diz respeito ao IPTU. E aí eu queria saber a sua opinião, porque o IPTU é aquele tributo que incide anualmente e tem como base de cálculo o valor venal.
né? E aí a pergunta que foi formulada é o seguinte: ora, pode o município eleger como valor venal o valor do negócio jurídico, ou não pode? Qual a sua opinião sobre isso? Essa é boa. O IPTU, ele deixou primeiro um grande amigo passou aí, deixou um boa noite pra gente, doutor Caio Vano, advogado militante aqui de Mogi das Cruzes, da Comissão de Direito Imobiliário aqui de Mogi das Cruzes, e a gente já esteve junto aí dando curso de Direito Imobiliário. Ele já está convidado aí para umas próximas, viu, Gustavo? Um cara que Satisfação. tem muito para trazer pra gente aí de qualidade. Mas essa aí, bom, o IPTU está previsto lá no. E olha que tributário não é meu forte, hein? Mas o IPTU tá previsto lá no Código Tributário Nacional, que a base de cálculo dele é o valor venal. E aí no Código Tributário Nacional não diz o que é o valor venal, né? Mas basicamente o valor venal de algum bem é um valor que o poder público estima para aquele bem, o valor que o poder público estima para aquele bem. Como é que faz para o IPTU? A legislação municipal de IPTU, ela vai trazer, normalmente ela vai trazer um regulamento e que vai indicar ali a forma de cálculo do valor venal de cada imóvel. Ou seja, normalmente o que ele vai fazer é estabelecer um valor por metro quadrado de terreno e um valor por metro quadrado de área construída. Tá? E aí, enfim, a gente sabe, né, que o valor venal dos bens imóveis normalmente é muito inferior ao preço de mercado desses imóveis, ou seja, ao valor de mercado mesmo dos imóveis, né? Mas isso aí já é um problema de política tributária, que se dependesse dos municípios, eles botariam o valor venal idêntico ao valor de mercado Em especial em dos cidade imóveis. pequena, né? Em cidade pequena, essa discrepância realmente é muito grande e tem imóveis lá com valor venal de R$ 8.000, R$ 10.000, quando eles são transacionados a 150, R$ 180.000. E isso atrai grande revolta aí de notários e registradores que, enfim, trabalham em cidades pequenas e aí tem como referência aquele valor também venal, né? O que for maior. Talvez a pergunta tenha esse fundamento, né? Porque para efeito de emolumento e para efeito de registro vale o maior valor. Agora, para efeito de IPTU não teria como, né? Você celebra um negócio jurídico num Não, ano, no outro não ano, como tem é que como, até porque o poder público não teria muitas condições de verificar. Veja bem, talvez essa pergunta tenha a ver um pouco com o ITSMD, né? Ou seja, em outra hipótese, porque o IPTU, a gente faz o fato, né, gerador por uma ficção legislativa, ocorre no dia 1º de janeiro, né? Eu nunca conheci ninguém que comprou e vendeu o imóvel aí no 1º de janeiro, né? Mas o poder público não teria. Ele, 1º de janeiro, ele vai com base no regulamento dele e fala o valor venal daquele bem lá para fazer a cobrança do IPTU. Mas, professor, agora estou passando a bola aí. Eu sei que o registrador ele é responsável, de alguma forma, pela verificação do cumprimento da legislação tributária, correto? Em correto? relação ao ITCMD, vocês que fazem, de certa forma, algum tipo de controle ou não? Também o registrador, mas também o tabelião, eles são obrigados a fazer o controle do recolhimento tributário, sob pena de solidariedade, pelo menos é o que diz lá o código. Depois a gente vê que não é tão solidário assim, mas a dicção do código ela assusta bastante os responsáveis pela atividade e o controle e a interpretação é restritiva, né? Porque assim determina a própria legislação tributária. Então, assim, em cidades pequenas a gente nota essa discrepância e a gente vê também uma divergência muito grande entre o valor venal e o valor do negócio jurídico quando as partes celebram o negócio jurídico pelo valor pelo valor venal do IPTU, a gente é obrigado a comunicar o COAF. Então fica aí todo mundo, a dica para todo mundo aí que, enfim, essas comunicações estão em pleno vigor, a gente tem que emitir a É, DOI, é o então famoso passar a escritura abaixo do preço, é isso? é isso. Eles vai ver lá a transferência bancária é de R$ 150.000, mas consta na escritura
R$ 15.000. E aí, para efeito de registro, a base de cálculo seriam os R$ 15.000 também. Como a gente milita na cidade, sabe que esse valor é discrepante, então a gente é obrigado, por legislação federal, a fazer essa comunicação. O tabelião faz a comunicação, o registrador faz a comunicação e não tem muito como escapar disso. Então, vale a pena ficar atento a esse tipo de situação para não cair no conto da sereia. Agora, em cidade grande, tipo, eu já imagino São Paulo, Campinas com certeza, que eu sofro isso na pele, porque eu estou falando daqui nesse momento, eu sei que o valor venal ele anda muito condizente com o valor de mercado. Agora, o pessoal precisa ter atenção que o valor venal ele é sempre um valor por metro quadrado meio nu, né? Então, as circunstâncias de cada imóvel mudam muito. Mesmo dentro de um único prédio, às vezes tem apartamento que está reformado, apartamento que não está reformado, no mesmo bairro, tem um imóvel de boa localização, outro não tão boa localização. O valor venal para efeito de IPTU, ele dá uma homogeneizada nisso daí, né? Então é um valor venal, é um valor de mercado, mas é um valor de mercado peronomútil, né? Aquele valor de mercado que pode ser condizente com o valor do metro quadrado da região, nu, né? Em circunstâncias normais de temperatura e pressão, que você acaba na prática não encontrando muito. Até porque o valor de mercado, aí o preço que efetivamente alguém paga no imóvel está sujeito a tantas e tantas circunstâncias, não é? Então a gente não teria como tratar de forma igualitária o IPTU se eu fosse levar em consideração as circunstâncias com que cada um fez o seu negócio. Mas alguém trouxe aqui uma questão sobre, eu acho que a gente tinha falado sobre isso, né? Voltando lá naquela questão do tributo e da venda bipartida. Ele fala que se eu fizer a venda bipartida, vai ter diferença no valor do tributo. Me parece que sim, né, Gustavo? Se eu faço a venda primeiro, eu vou pagar o tributo cheio. Isso. E aí, quando eu fizer a constituição do usufruto, eu vou pagar, pelo menos aqui em São Paulo, eu vou pagar, eu acho que 1/3, não é isso? Você vai pagar pela regra de 1/3, 2/3, né? Quando você faz a doação, em tese, a doação atrai a incidência do ITCMD cheio. Fez a doação, doou, incide ITCMD cheio. Agora, quando você faz a instituição, você faz a doação da nova propriedade com reserva de usufruto, a lei permite que você tribute 2/3 no ato e 1/3 na consolidação. Então, mas eu posso fazer o contrário? Eu posso comprar o imóvel e ceder o usufruto? Não, olha e daí só, eu pago 1/3? Você não vai ter ITCMD se você fizer uma venda bipartida. Você não vai ter doação. Então você vai ter o ITBI cheio. ITBI, certo. ITBI cheio, não vai ter ITCMD. Se eu fizer ao contrário, eu vou ter ITBI e ITCMD depois na segunda. Perfeito. Independentemente da forma que eu fizer. Se eu doar e reservar o usufruto é de uma forma, mas eu consigo manter a nua propriedade e entregar o usufruto. Isso eu consigo fazer também. Aí eu vou pagar 1/3, é isso ou não? Quando ela já está bipartida, quando já tem um usufruto instituído, né, você já recolheu os 2/3 pela doação da nua propriedade. Se você vai consolidar em alguém, você vai ter que recolher o outro terço. Não vai ter jeito, porque em algum momento você vai ter que recolher o tributo como um todo. O que existe ali é um diferimento do recolhimento daquele terço lá. Tem uma outra pergunta interessante que apareceu aqui. Tendo o fruto um valor maior do que o do imóvel, teria diferença no valor do tributo na venda bipartida? É isso? Foi essa pergunta que você estava eu acho que era essa a ideia, né? Para entender se vai ter diferença aí na forma de pagamento do tributo quando eu fizer esse tipo de planejamento. Não, acho que a ideia é essa. O grande ganho aqui é o seguinte: a gente, quando faz uma venda bipartida, a gente não tem ITCMD porque não tem doação. Ponto. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que você tem um passo a menos em notas e em registro. Então, sim, você tem uma economia tributária importante. É isso. Bacana. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, a gente ainda tem uns minutinhos aí. E aí eu vou voltar, continuar aqui na sua área. Foi uma pergunta que apareceu aqui pra gente. E eu sei que é o seu dia a dia aí. O que ele está falando é o seguinte. A pergunta é essa. Condomínio fechado de lotes. Se no município não existir legislação específica, quais são os procedimentos, quais são os documentos necessários
para que eu consiga fazer a aprovação? O condomínio de lotes é uma situação muito interessante, né? Porque todo mundo queria fazer antigamente e ninguém podia, porque a 4591 e o Código Civil, eles falam das unidades autônomas como sendo casas assobradadas, lojas sobre lojas, etc. E aí, como não tinha a figura do lote, né, falava, não pode registrar o condomínio de lotes. Foi uma polêmica extensa que teve desfecho com a edição de uma lei, né, a 13465, que inseriu lá dispositivos na 6766, na 4591 e no Código Civil, regulamentando toda essa história. Então, atualmente, a gente pode fazer um condomínio de lotes, ou seja, a unidade autônoma, ela é um lote. Condomínio de lotes nada mais é do que condomínio. Ou seja, toda a regra aplicável a ele é a regra condominial. Então, a gente vai se socorrer em âmbito civil lá do Código Civil, né? Sobrou muito pouquinho para isso na 4591, então a gente vai se socorrer lá do Código Civil. E nos aspectos urbanísticos, a gente não tem como também divergir muito. Então, se a legislação municipal ela é silente sobre o condomínio de lotes, a gente vai aplicar as regras do condomínio. É importante, no entanto, a gente ter em vista que o condomínio de lotes ele não se confunde com o loteamento fechado ou loteamento de acesso controlado, que é aquela figura que acabou sendo utilizada quando se recusava o registro do condomínio de lotes. E aí o pessoal loteava a área, mas na prática funcionava como condomínio. Ou seja, tinha portaria, segurança... Porque eu fechava a entrada, né? Isso. Só que o problema grande ali é que tem bens de uso comum do povo ali dentro, né? Então, no ato de registro, a propriedade daqueles espaços deixados para equipamentos urbanos, ruas, vias, etc., aquilo ali passa para a propriedade do município e é muito discutível ali o que se pode fazer. Atualmente, a lei federal autoriza que se regulamente por lei municipal o funcionamento do condomínio, do loteamento fechado, e a legislação municipal pode fazer isso. Se a pergunta for com relação a loteamento fechado, bom, aí eu já me socorreria das regras de loteamento, por analogia. Não tem jeito. O que não dá é para o município falar, olha, não aprovo porque não tenho previsão. Seria como, por exemplo, uma cidade pequena, falar assim, olha, eu não aprovo um condomínio edilício, vamos supor que você queira fazer um condomínio, um predinho de 3 andares, né, com 2 unidades de cada, e fala assim, olha, eu não aprovo porque eu não tenho legislação sobre condomínio. Não, peraí, a legislação sobre condomínio, ela está no Código Civil, né? O que o município pode fazer ali é editar regras urbanísticas, e as regras urbanísticas vão ser as do bairro. Então, algumas encaminhamento para a situação, o município é meio que obrigado a dar, ele não tem como simplesmente... A menos que ele fale assim, olha, aqui no meu município não pode construir prédio. Tudo bem, aí é outra coisa. Aí você tem uma vedação expressa, né, a um tipo de utilização do solo. Tudo bem, quando o município poderia fazer isso. Mas sendo simplesmente silente, né, a gente tem que aplicar uma legislação ali por analogia e dar solução para o caso concreto, não tem como. Então, dá para fazer e eu vou me socorrer das regras do loteamento e do loteamento. Dois, é isso. Se for um condomínio fechado, eu me socorreria das regras do condomínio. Por quê? Porque tudo que está ali dentro é propriedade privada. Então, as Privada, sim. vias, o clube, né? Então, você vai tratar aquilo ali como se fosse uma grande gleba, entendeu? Então, qual que é a diferença de você edificar ali um shopping center e, sei lá, uma centena de casas, entendeu? É condomínio, então é área privada, tudo ali dentro é área particular. Então vai ter o recuo que teria a utilização da gleba como um todo, mais ou menos isso. Agora, se for um loteamento... Aí o loteamento já é uma figura de loteamento mesmo. Então aí você vai precisar determinar o que você faz com as vias. Como é que se usa as vias públicas? Qual o tamanho delas? Qual o recuo? E aí você está mais perto das regras condominiais, com certeza, das regras de loteamento, com certeza. Perfeito. Perfeito. Dá para fazer, pode ser um pouco mais complicado, né? A queixa ela é sempre grande, né? Porque os empreendedores, o que eles querem, né? Eles querem agilidade na aprovação dos projetos. O problema, na verdade, não é nem projeto, né? Nem aprovar o projeto. O problema é que demora demais.
Na verdade, os municípios, eles são muito minudentes com relação ao uso e ocupação do solo. Na prática, isso não tem apresentado bons frutos, basicamente, né? Legislações mais modernas, como, por exemplo, Tóquio, se for ver, elas são menos minudentes com relação àquilo que você pode edificar dentro do seu espaço particular. Mais Elas são flexíveis. mais flexíveis, elas são mais rigorosas com o espaço público. E é preciso separar essas coisas. Então, uma coisa é o que a legislação vai exigir que você deixe como tamanho mínimo da via pública, como recuo do prédio. Outra coisa é a legislação municipal falar, olha, a garagem da sua casa não pode ter inclinação superior a 18 graus e meio, e ali você tem que fazer não sei quantos degraus, e depois a pressão da... Quer dizer, já começa a entrar numa seara ali que dá... A legislação fica contraditória, fica difícil de aplicar, você fica na mão do funcionário. Então, a grande queixa do empreendedor, ela diz respeito a isso. A legislação municipal é evidente que ela tem que regulamentar, e tem que regulamentar o uso e ocupação do solo, né? É evidente que ela tem que fazer isso. Agora, ela não pode também travar, né, os empreendimentos. Tá? Eu tô vendo uma pergunta aqui, e aí eu acho que é para ficar claro isso, né? Que ele está falando, pode ser um condomínio de acesso restrito, um acesso controlado? Bom, se for um condomínio, não tem problema nenhum, Condomínio, porque sem problema nenhum. propriedade particular, entra quem eu quero, quem eu deixo entrar. O problema é se for um loteamento. Por definição, o loteamento, ele vai ter dentro dele áreas públicas. Então, as vias vão ser doadas para o município, eventualmente praças, outros espaços públicos. Então, em princípio, eu não posso fechar, porque aquele é um bem público. Mas a legislação federal permite, não é isso? O que aconteceu foi que a falência completa dos serviços urbanos empurrou os empreendimentos no Brasil para esse tipo de situação. Então, como você não tem zeladoria urbana nenhuma, não tem segurança pública nenhuma, o pessoal começou a se organizar para se cotizar e ter os serviços que basicamente são de responsabilidade do município. E isso virou uma realidade social. A realidade social está dada, entendeu? Agora, tem dois empreendimentos que são muito distintos, né? Uma coisa é você pegar um bairro da cidade que já está incorporado ao ordenamento urbano lá, né? E aí você fechar ele e falar, olha, agora aquilo ali vai ser fechado. A outra coisa completamente diferente é você ter uma gleba que antes era propriedade 100% privada e você só urbaniza ela porque você quer dar a ela aquele contorno. Então, você não está subtraindo do poder público. Você está deixando de entregar ao pleno, ao pleno gozo comum. Então, são situações muito distintas. A legislação veio para regulamentar esse tipo de coisa e o STF chancelou. O ano passado aí teve decisão do STF dizendo, olha, dá para fazer tal, as cobranças são boas e vamos embora. Isso é muito interessante, né? A gente não pode, tanto o poder público, o executivo público, aí a gente está falando do executivo municipal, mas quanto à legislação, não pode brigar com a realidade, né? Poxa vida, quem mora, eu acho que isso é uma realidade aí de. Eu que já morei aqui em São Paulo, em cidades muito pequenas, não é ainda a realidade delas, mas hoje moro em Mogi das Cruzes, aqui é a realidade. Ou seja, as casas que as pessoas querem comprar, as casas que são valorizadas, são as casas dentro de espaços como esse, né? Loteamentos fechados ou condomínios fechados. Eu imagino que cada um adote uma, né, uma formatação, mas é uma realidade social, isso é inegável. Em Campinas é a mesma coisa, né? E aí as dúvidas que surgem são inúmeras, né? Tem uma que passou aqui rapidinho, não consegui voltar, mas perguntava ali sobre quórum, o que que faz, o que que não faz. Olha, assim, loteamento de acesso controlado, né, é loteamento, portanto não tem uma pessoa anômala chamada condomínio ali. Então o que os moradores fazem é instituir uma associação de moradores. E a associação de moradores vai funcionar de acordo com as regras associativas que forem ali aprovadas em consonância com o Código Civil. Já o condomínio de casas ou de lotes, ele é condomínio. E aí o regramento vai estar lá no Código Civil. Tem matérias que exigem deliberação
com quórum superior, tem matérias que exigem quórum simples e assim por diante. As matérias que não sejam assim extraordinárias são quórum, sim, maioria simples. As que envolvem obras de maior vulto, essas coisas, é quórum qualificado. Aí me parece que é de 2/3. Enfim, tem que observar lá a regra do Código Civil especificamente. Em sendo condomínio, esse condomínio ele precisa de uma convenção? É obrigado a registrar no mesmo ato. Então, quando a gente tem lá a instituição, né, no mesmo ato em que a gente institui e especifica condomínio, né, a gente vai dividir aquela propriedade que está unida, a gente institui e especifica falando o que é unidade autônoma, o que é parte comum. Nesse mesmo momento, né, que a gente pratica esse ato na matrícula, tem que praticar um outro ato num outro livro, que é o livro 3, que é o registro da convenção de condomínio, porque daí vai surgir o condomínio, né? O condomínio, ele não é uma pessoa jurídica, mas tem uma personalidade anômala, vamos dizer assim, porque tem personalidade judiciária, é sujeito passivo de ação trabalhista, de ação civil, de tributo, do raio que o parta. Então tem um funcionamento ali muito parecido com uma pessoa. Tem inscrição em CNPJ, mas não é pessoa jurídica, propriamente dita. Então, essa figura existe no condomínio, vai existir no condomínio de casas, vai existir no condomínio de lotes, mas não existe no loteamento de acesso controlado. Eu achei interessante porque eu estava lendo, agora há pouco eu estava lendo ali alguns artigos aí sobre aquela questão da possibilidade da convenção de condomínio em impedir que os condôminos aluguem por essas plataformas, né? Airbnb especialmente, ou seja, façam aluguéis de curtíssima temporada. Eu que já tive experiência de alugar, né, para ficar com meus filhos, viajando, alugar casas em condomínios fechados. Então, se for um condomínio, então, em princípio, pela decisão do STJ, eu posso impedir o aluguel daquela casa pelo Airbnb. Mas se for um loteamento, em princípio não, porque eu não vou ter um documento com a força da convenção. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas e eu acho que a gente precisa ter bastante respeito com a autonomia da vontade, né? Porque, assim, tem alguns empreendimentos que são formatados para terem um certo funcionamento. Imagina só um condomínio de casas em que o empreendedor está fazendo aquilo ali para ser lar de idosos, vamos supor. Qualquer um pode ser proprietário, mas para morar ali dentro tem que ter mais de 60 anos, vamos supor. E isso pode ter, assim, é o próprio apelo de venda da unidade, né? Quem vai morar ali? Morar pessoas que têm o mesmo ritmo de vida, não ouve música alta 4 horas da manhã, entendeu? Vai sair para uma caminhada, tem ali uma disposição específica, com desejos específicos. Se você reverte isso na justiça e fala assim, ah, não, agora o cara ali herdou, ele vai poder morar ali, você meio que destrói o empreendimento. Então, a autonomia da vontade nesse âmbito, ela tem que ser observada com cautela. Não quer dizer que a autonomia da vontade vai poder tudo, mas ela tem que ser observada, ou seja, em que medida aquele empreendimento será que foi formatado para ter aquele funcionamento? Ou será que foi uma regra que mudou ao longo do jogo e isso daí deixa também uma pessoa que votou contra e foi vencida numa situação muito fragilizada? É a pergunta que a gente deve verificar no caso concreto para dar uma solução justa para o caso, na minha opinião. Problemas para o judiciário resolver. O que você achou especificamente dessa decisão do STJ? Eu, assim, em princípio, eu não gosto dela. Me parece que não existe muita justificativa para você chamar uma locação de curtíssimo prazo de outra coisa senão locação por temporada. O STJ tem duas decisões, né? Uma primeira era um caso muito super específico em que a pessoa tinha feito ali do apartamento dela um hostel, né? Era um monte de gente que dormia, oferecia café da manhã, lavanderia, eu acho que tinha serviço de limpeza e tal. O cara fez dentro de um prédio residencial, né? De um prédio de apartamentos, ele fez um hostel. Nesse caso aí me parecia que fazia sentido sim. Havia ali uma mudança da destinação, né? Você aplicar genericamente a possibilidade de vedação, aí já me parece que
contraria um pouco aí os poderes, né, de uso, de gozo, de usufruto do proprietário. Mas eu não tenho muito amor por essa opinião, não. Me parece que na prática isso pode gerar problemas também, justamente como você acabou de dizer, ou seja, determinados empreendimentos, determinados condomínios, né, eles têm uma finalidade muito específica e são valorizados, são benquistos pelos seus proprietários, justamente porque atendem aquelas finalidades. Então, se eu começar a desvirtuar muito esse tipo de uso, talvez eu acabo trazendo prejuízo, né, para a propriedade como um todo, para o condomínio como um todo, para a comunidade como um todo. Enfim, então é uma É pergunta que não esse o tem resposta cuidado, fácil. é esse o cuidado que deve ser adotado, me parece, na análise de cada caso, porque eles têm especificidades. Então, as postulações genéricas sobre o assunto, elas tendem a incidir em erros em casos específicos, de forma muito grosseira. Então, é preciso, eu acho que, em primeiro lugar, ter atenção, né, a finalidade do próprio empreendimento. E aí teve um advogado que perguntou aqui, pode constar no memorial? O memorial, na verdade, não é o lugar correto, é a convenção, né? A convenção de condomínio. O memorial é aquele lugar que descreve com palavras aquilo que você vê numa planta. Então, o memorial descritivo de uma gleba, ou de um loteamento, ou de um condomínio, é uma descrição narrativa daquilo que você observa na planta. Tantos lotes, tantas quadras, tantas unidades, tantos andares, tamanho das unidades, assim por diante. Esse tipo de funcionamento do condomínio está lá na convenção de condomínio ou no regulamento interno. O regulamento interno é como se fosse, em hierarquia, uma norma inferior, mais detalhada, mais no dia É a o dia, regulamento, né? Como a de gente tem na mudança. legislação, a gente tem um regulamento ou decreto. Usa a sauna de que horas a que horas, entendeu? Quantas pessoas no máximo no salão de festa. Isso aí é o dia a dia que vai poder dizer a respeito do assunto. Então, a convenção de condomínio, sim. A convenção de condomínio é o lugar adequado para você especificar a finalidade do empreendimento e qual a utilização adequada dele. Bom, Gustavo, eu acho que a nossa proposta aí, a gente até passou um pouquinho do nosso tempo, a gente pretendia falar aí 30 minutinhos, mas o assunto se estendeu, foi muito bom. Falamos aqui, respondemos algumas das perguntas, algumas ficaram para trás, a gente não consegue falar sobre todas, mas a gente vai criando um cabedal aqui, eu tenho anotadas aqui as perguntas até que passaram, que hoje a gente não conseguiu falar, para a gente ir tratando aí de acordo com que a gente for fazendo essas lives, né? Mas é sempre um prazer, gostei muito de recebê-lo aqui, muito obrigado para todo mundo que assistiu aí, é sempre um prazer receber o Gustavo, que ele nos ilumina aí com o seu conhecimento sobre essa matéria toda. Quem me dera, eu me esforço muito para chegar aí aos pés do conhecimento do professor Eduardo, agradeço demais o convite, estamos sempre às ordens. Estimulo e convido a todos que estão aqui presentes e os que passarem por aqui ainda no futuro que apresentem as suas perguntas, porque a nossa ideia realmente é dar um caráter bem pragmático para isso daqui e tentar dividir um pouco ali aquilo que pode acabar auxiliando no dia a dia de cada um de vocês. Maravilha. Boa noite a todos, então. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.